Olá, bom dia a todos vocês que nos assistem nesse momento. Hoje, uma manhã muito especial, em que nós daremos início às formações de preparação para o plano nosso de retorno. Então, todos vocês, professores coordenadores do núcleo pedagógico e professores facilitadores, sejam muito bem-vindos a essa ação formativa da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Bom, antes de iniciar a formação propriamente dita, vou passar aqui com vocês algumas orientações gerais que vão orientar vocês ao longo desse processo. Bom, o Plano de Retorno de São Paulo, ele faz parte de uma frente, a formação, né, faz parte de uma frente bem ampla, em que o plano consiste na atuação, tanto quanto da adequação do currículo, recursos didáticos, avaliação, acompanhamento, tecnologia e aqui, em especial, formação. Para essa formação, vocês terão um papel muito importante. Essa formação, toda ela foi pensada e ajustada para a implementação do material Aprender. Aprender sempre, de língua portuguesa e matemática. Pode passar o slide, por favor? Vamos entender um pouquinho esse material? Bom, o material Aprender Sempre é um material que foi construído para professores e estudantes, e a versão do professor apresenta orientações didáticas e sugestões de desenvolvimento dessas atividades. Além dessas orientações, toda essa formação está sendo planejada para vocês, professores coordenadores, núcleo pedagógico, facilitadores, vão auxiliar os nossos professores de língua portuguesa e matemática a implementar esse material. Pode seguir. Essa formação, ela está estruturada em ciclos, né? Vamos assim entender. Você está nesse primeiro momento, né? O momento em que vocês terão uma formação de 90 minutos. A ideia é que essas formações elas aconteçam sempre às segundas-feiras, para os anos finais e médios, das 8h30 a 1h30 da manhã, para a língua portuguesa. Nas terças-feiras, teremos também formações para os anos iniciais. Aí, intercalando, uma semana língua portuguesa, outra semana matemática. Essas formações são às 13h30. Sempre uma semana antes do início da TPC. Então, recapitulando. Sempre segundas-feiras, formação para os anos finais e médios, às 8h30 matemática e às 1h30 língua portuguesa. E nas terças-feiras, os anos finais, intercalando língua portuguesa e matemática a 1h30. Essas formações, elas têm como foco orientar o desenvolvimento e aplicação da sequência de atividades, como eu já havia dito para vocês, apresentar estratégias de condução de pauta formativa, fortalecer o papel do PC, do PCNP e do professor facilitador, enquanto formador, e explicar as técnicas utilizadas para a construção dessa sequência didática. Para que vocês tenham uma noção de cronograma, eu vou apresentar aqui na sequência como nós iríamos fazer essa movimentação ao longo do mês de setembro. Próximo slide. Bom, percebam que no mês de setembro, como que nós vamos trabalhar essa formação? A primeira sequência de atividades, a sequência 1, começa hoje, dia 31, com a formação para os formadores, né, tanto de matemática, agora às 8h30, quanto de língua portuguesa, às 1h30. Essa formação ela vai ser desmembrada, ou seja, vocês vão atuar com os professores de língua portuguesa e matemática dos anos finais e médios na próxima semana, ou seja, na semana do dia 9 para a língua portuguesa e na semana do dia 10 para a matemática. A sequência 1 ela vai ser trabalhada em dois momentos. Esse é o primeiro momento, e um segundo momento em que a formação para matemática e língua portuguesa acontecerá no dia 14, claro, matemática nesse mesmo horário às 8h30 e língua portuguesa às 1h30. E essa formação ela vai ser desmembrada, ou seja, você vai trabalhar essa formação com os professores na semana a partir do dia 23 para a língua portuguesa e no dia 24 para matemática, respeitando os horários dos ATPCs. A sequência 2, ela começa a ser trabalhada com vocês no dia 28, para a língua portuguesa e matemática, nos mesmos horários, e ela vai ser desmembrada com os professores, língua portuguesa no dia 7 de outubro e matemática no dia 8 de outubro, respeitando os horários já previstos dos ATPCs. Tenham todos vocês uma excelente formação, e agora eu vou chamar o meu xará, o Marcelo, para continuar essa formação com vocês. Tenham uma boa manhã. Obrigado, Marcelo.
Bom dia a todos e a todas, os professores, coordenadores de núcleo pedagógico, professores facilitadores. Eu sou Marcelo Navarro, especialista da IFAP. Estarei com você nesse momento de formação, de recuperação e aprofundamento. Passo minhas palavras à professora Silvia. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Para muitos eu poderia dizer estar de novo, não é? Porque já participei de várias formações, né, com vocês aqui na Secretaria, na IFAP. Mas para quem não me conhece, né, eu sou Silvia Centelhas e nesse projeto nós vamos caminhar juntos para um trabalho de desenvolvimento das sequências de atividades, não é? E espero, de fato, ajudá-los nesse processo, né? E é para isso que nós estamos aqui, ok? Então, vamos ver qual vai ser todo o nosso trabalho de hoje. Nós temos uma primeira parte hoje, que nós estamos chamando de estratégias investigativas. Muito bem. Nós vamos, então, dar início a uma retomada. Pode passar o próximo slide, por favor? Nesta nossa pauta, nós pretendemos discutir com vocês o caminho que vocês farão neste trabalho com os PCNPs, né, e com os PCs e professores facilitadores na construção da TPC. Então, veja, nesse movimento, vocês vão precisar fazer uma retomada dos objetivos da transmissão de etapa, dos objetivos da transmissão de ano-série, e, em seguida, a gente passa para uma discussão de apresentação, realização e aplicação das atividades, né? Para depois a aplicação das sequências e, no final, uma avaliação do ATPC, né? Muito bem. Veja que este movimento todo, né, é importante para que o professor tome consciência de todo esse percurso e da estruturação da formação pela qual ele vai passar, não é? Porque neste dia de formação, o professor passará por um momento em que ele vai assistir uma transmissão de etapa, que vai tratar de todo o segmento, para que ele tenha uma ideia geral do que acontece no segmento como um todo. Depois ele passa para uma transmissão de ano-série, também para ele ter, então, especificamente do que ele vai tratar naquele ano. E depois ele vai para a pauta da escola, que é o momento com você, e que, na verdade, é desse momento que nós vamos falar hoje, que nós vamos tratar hoje, tá bem? Então, nós vamos, então, discutir um pouquinho as características de cada uma dessas transmissões. Bom, na transmissão de etapa, qual é o propósito? É que os professores, no seu conjunto, percebam os aspectos conceituais do ensino e aprendizagem dos conjuntos numéricos, o ensino e aprendizagem de geometria e o desenvolvimento da visualização geométrica, o estudo da equação polinomial do primeiro grau e problemas de contagem junto com o princípio multiplicativo. Então, vejam que as três primeiras dizem respeito ao ensino fundamental e depois as outras ao ensino médio. Quando eles passam para a transmissão de ano, né, então, os professores dos anos finais, no sexto ano, vão viver situações para o reconhecimento das principais características do sistema de numeração decimal, leitura, escrita e comparação de números naturais, além de operações com esses números. No sétimo ano, eles vão viver discussões a respeito de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam
o uso de números inteiros na resolução de problemas. O 8º ano vai viver situações em que eles deverão reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam os triângulos: construção, condição de existência, soma das medidas dos ângulos internos e também a sua construção. No 9º ano, eles passarão por situações de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos que envolvam a ampliação e redução de figuras poligonais e reconhecer as frações como parte todo e quociente, suas relações de equivalência, comparação e suas operações. Para o ensino médio, a transmissão de série vai tratar de equações polinomiais de primeiro grau, apoiados no uso das propriedades da igualdade. Na segunda série, números racionais e irracionais e sua localização na reta. E na terceira série, o princípio fundamental da contagem e sua aplicação na resolução de problemas. Então, com isso, os professores têm todo um caminho, né, de perceber, então, os procedimentos e as discussões necessárias para cada uma das sequências de atividades. Bom, na pauta da escola, que é o momento que nós vamos discutir hoje, nós temos fornecer subsídios teóricos e práticos para a implementação do trabalho pedagógico do professor, com novas ações para despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização das sequências de atividades. Então, vejam, esse é o nosso grande objetivo de hoje, né? Promover esse interesse e curiosidade dos alunos para estudar matemática. Né? Na verdade, não é só de hoje, a gente pretende desenvolver isso em todos os nossos encontros, tá bem? Bom, o que nós vamos fazer, então, tendo em vista este objetivo? Nós vamos passar, num primeiro momento, a uma análise da estrutura presente nas orientações didáticas do caderno do professor. Né? Então, vejam, nessas orientações didáticas, se vocês tiverem oportunidade de já olhar para este caderno, né, é muito interessante que vocês façam. Deem uma olhada como está montada a estrutura de orientação desses cadernos. Então, vejam, eles começam com objetivos da aula, depois organização da turma, o material necessário para o desenvolvimento desse trabalho, depois entra na seção iniciando, desenvolvendo e finalizando. Vejam, nós vamos fazer uma análise deste material, tá? Só que hoje não dá tempo de fazer ele todo. Então, nós temos esta primeira parte, hoje, que nós vamos tratar até a sessão iniciando, tá bem? As outras duas, desenvolvendo e finalizando, vão ficar para o nosso próximo encontro. Tá? Muito bem. Se vocês tiverem oportunidade de olhar para esse material, vocês vão ver que, na parte de objetivos, né, a gente tem um trabalho muito específico, muito interessante. Então, nós temos ali muito claro o que é para ser feito. O material também está muito claro do que se trata. Quando nós chegamos na seção organização da turma, já nos traz algo que chama atenção. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito complicado. Todos nós sabemos disso, já estamos vivendo há um tempo, não é? E nós temos uma perspectiva de possível retorno às aulas. E aí, a gente tem uma questão que me parece conflitante, não é? Que é o seguinte, lá nessa organização da turma, eles falam, bom,
Vamos fazer trabalho compartilhado, vamos ver a possibilidade de duplas para discussões. Em seguida, ele traz, mas cuidado, temos o distanciamento social. E aí eu trago a questão. Trabalho compartilhado com distanciamento social, será possível na sala de aula? Daí eu acho uma boa pergunta, não é? E estou interessada em lançar essa questão para vocês, porque foi uma das primeiras coisas que me moveu, né? Como será possível, né, nós termos um trabalho compartilhado em sala de aula, mas mantendo o distanciamento social? Você pode voltar o outro slide, por favor? Nós vamos ficar um pouquinho neste slide. Por quê? Porque vocês devem ter aí possibilidade de acessar um texto que eu preparei para que vocês pudessem conhecer uma possibilidade de trabalho compartilhado com distanciamento social. E gostaria realmente que vocês dessem uma olhadinha neste material. Eu vou dar alguns minutos para vocês fazerem isso, para vocês conhecerem esse material, tá bem? E daqui a pouquinho eu peço um retorno do que vocês acharam.
Ô, pessoal, me desculpem, a gente teve um problema aqui na transmissão do encurtador, mas vamos então retomar a nossa conversa na medida que vocês tiverem oportunidade de olhar para esse anexo, vocês olharão, tá bem? Muito bem. A gente vai pôr o anexo na tela agora. Isso. Vocês estão vendo que agora já está aparecendo o link para vocês, né? Mas já vamos conversando um pouquinho sobre o que vocês verão nesse texto. Eu trago uma sugestão de um método de metodologia ativa chamado de aquário, né? Este método é muito interessante porque ele permite que se constitua uma discussão entre os alunos, mas ele pode ser organizado de um modo que, em sala de aula, você consiga manter o distanciamento, né? E como é que ele funciona? Ele funciona com debatedores. Então, você pode escolher 3 alunos que ficariam no centro de um círculo, não é? E esses 3 debatedores defenderiam as suas posições, defenderiam seus pontos de vista a respeito daquilo que você colocou como elemento de discussão, não é? E os outros participantes ficariam à distância, não é? Dando uma contribuição no sentido de levantar a mão quando eles concordarem com o posicionamento de algum dos debatedores. Eles podem achar que nenhum dos debatedores estão trazendo as propostas dele, né? A opinião dele não está expressa por nenhum dos debatedores. E aí, então, eles podem pedir para entrar no debate. Então, um dos debatedores sairia e ele entraria no lugar para fazer esse debate, né? Realizar esse debate e apresentar os seus pontos de vista a respeito daquele assunto que está sendo debatido. Então, esse é um modo interessante da gente ter a participação do aluno, não é? A participação do aluno nesta discussão e, ao mesmo tempo, você manter um distanciamento, não é? Porque tudo vai depender de como você vai organizar as cadeiras. E a questão que eu no final desse texto, se vocês já estiverem olhando para ele, é claro que ele está voltado, de fato, para a sala de aula nessa questão do retorno, né, e a manutenção do distanciamento. E o que eu coloco aí no final do texto para vocês é uma série de questões, né? A primeira, a questão da organização na sala. Se vocês acham que é possível esta organização. O que vocês acham dessa organização? E uma segunda questão que eu coloco para a reflexão de todos nós é: será que esse método é possível de ser aplicado em aulas de matemática? Será que esse tipo de discussão ocorre em aulas de matemática? É possível? O que vocês acham? E, de fato, eu estou lançando essa questão a vocês, né? Será que é possível a gente ter um movimento de aquário na aula de matemática? O quanto
os alunos podem se expressar, né, oralmente. Isso nos interessa nas aulas de matemática? Que ele saiba se comunicar oralmente em matemática? Né? Então, seria muito interessante se vocês, nos momentos de encontro presencial, testassem esse método, né, do aquário e verificassem isso de fato na sala de aula. E depois até me dessem um retorno, se isso foi possível, como isso aconteceu, né? Isso para nós seria muito interessante, né? Por outro lado, isso também nos traz uma outra questão, que que outras possibilidades será que a gente teria de trabalho colaborativo e que mantivesse o distanciamento social? Porque nós sabemos, nós não podemos perder a oportunidade de colocar nossos alunos em discussão, em trocas, não é? E ampliando o conhecimento, tendo oportunidade de ouvir o outro, de colher outras opiniões, não é? Isso amplia muito o processo de aprendizagem. Isso nos interessa demais. Então, nós buscarmos possibilidades de trabalho coletivo, colaborativo, dentro das regras de distanciamento social, é um aspecto muito importante para nós. Tá bom? Muito bem. Nós vamos agora passar para a sessão iniciando. Nesta sessão iniciando, nós vamos ver... Você pode voltar para o outro slide, por favor. O anterior. Na sessão iniciando, nós vamos ver o seguinte. Existe uma estrutura também posta no material do professor, né, que é muito interessante, e que ele busca, né, modos de encontrar, ou o professor perceber, quais os conhecimentos que os alunos já têm a respeito daquele assunto que ele vai abordar. E nós sabemos que esse tipo de proposta realmente é necessária, né, de ser feita com os alunos, muito necessária. Mas, veja, não é possível a gente esperar que um material de orientação seja absolutamente total e completo, com todas as possibilidades que o professor tem, né? Então, eu gostaria que vocês, se tiverem com o material em mãos, as sequências em mãos, ou com acesso às sequências, que vocês observassem as sessões iniciando. Deem uma passadinha de olho nas sessões iniciando que vocês têm nos cadernos, né? Veja se vocês notam algum padrão. Olha, umas 2 sessões, 3 sessões iniciando nas sequências que você tem, né, no caderno, para perceber se existe algo em comum a todas elas. Vocês podem fazer isso? Tem como acessarem as sequências? Eu gostaria que vocês pudessem olhar nessa sequência. O que tem de comum na sessão iniciando, em todas elas? Não, é para deixar na primeira do iniciando. É a primeira tela ainda. É a tela anterior.
Não, no iniciando, é a próxima. Isso, deixa aí. Mantenha essa tela. Os professores que não conseguiram acessar o material, né, o caderno Aprender Sempre, acesse o site da IFAP, né, o volume 3, onde você tem as sequências de atividades, né, a sequência 1, sequência 2, sequência 3. Tá? Acesse o site, o volume 3, Aprender Sempre Matemática. Obrigada, Marcelo. Por nada, Silvia. Então, veja, por que a nossa preocupação para o olhar para esses cadernos e para as orientações do professor, né? Conhecer essa estrutura, perceber o quanto esta estrutura pode te ajudar em sala de aula. Isso é fundamental. Por isso, essa nossa preocupação, neste primeiro momento, de nos debruçarmos sobre este caderno, das orientações ao professor. Porque nós temos, vejam, nós temos um propósito maior com todos esses nossos encontros. Nosso propósito será o de ir construindo uma nova visão, uma nova perspectiva para o ensino e aprendizagem em matemática, né? E, para isso, nós temos que ter um outro olhar, um outro movimento a ser desenvolvido junto aos professores. O que é mesmo ensinar matemática? O que é mesmo aprender matemática, né? Então, neste movimento, por isso que a gente precisa, então, olhar este caderno com atenção, conhecer cada uma das suas seções e, na medida do possível, ampliar as possibilidades que a gente tem para cada uma delas, né? Por isso que nós começamos neste encontro, e vocês farão isso com os professores depois, na etapa da escola, olhando para esta estrutura, percebendo quais são os elementos que são primordiais para o trabalho do professor em sala de aula, para que esse trabalho seja de fato potencializado, né? E é essa a nossa intenção, né? É esse o nosso motivo maior, potencializar esse trabalho em sala de aula. Então, conhecer a estrutura deste material e buscar
recursos outros que possam ainda melhorar esta atuação do professor, é o que nós buscamos. Muito bem. Então, vocês, olhando para essas sequências, provavelmente perceberam que nessa sessão iniciando, é o outro slide ainda, por favor, é o anterior. Nesta sessão iniciando, vocês vão ter algo que está nesta estrutura de uma forma presente, que é, pergunte ao seu aluno o que ele sabe sobre. Diga que ele fale sobre tal assunto, não é? E o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é, vamos pensar numa potencialidade, né, maior deste movimento, de conhecer o que o aluno já sabe a respeito de algo, né? Porque às vezes a gente conhece aluno, sabe que se você falar, me diga o que você sabe sobre tal assunto. Normalmente a gente escuta, eu não sei nada. Do mesmo modo que a gente, quando ele faz uma pergunta e você fala, mas exatamente o que você não entendeu? E ele fala, não entendi nada. Não é? Então, só a gente pedir que ele fale sobre não é suficiente. Então, nós temos que nos habituarmos a fazer algumas perguntas bem interessantes para esses alunos, né? Para instigá-los, para mobilizá-los, ou até para ajudá-los mesmo a falar sobre o que sabem a respeito daquele assunto, sem perceber que, na verdade, estão falando do que sabem, né? E, então, para isso, eu vou pedir para vocês acessarem este outro texto, né, que trata da relevância da pergunta do professor no processo de aprendizagem. Esta é a chave, o cuidado e a atenção que nós devemos ter com este novo modo de pensar o ensino de matemática. Então, eu gostaria que vocês acessassem esse texto que trata da relevância da pergunta do professor no processo de aprendizagem, que essa será a nossa próxima atividade. Eu aguardo um pouquinho para vocês darem uma lidinha nesse texto. Não é longo e acho que é bem interessante.
Os professores não estão conseguindo acessar o texto, peguem o link e copiem o link que está no celular e coloquem no computador, que está com o computador próximo, né, para vocês terem o acesso ao material, porque é inviável às vezes no clicar no chat, né, um momento que está disponibilizando ou na tela, aí você copiando esse link e no seu computador ao lado, quem tem essa possibilidade, aí vocês terão um acesso ao material. Olá, espero que vocês tenham conseguido acessar e dado uma olhadinha no texto que trata da relevância da pergunta do professor no processo de aprendizagem, né? Esse é um tema que vai permanecer com a gente até o próximo encontro, né? Que nós vamos também explorar isso nas outras sessões, né? Esse texto, aliás, também será utilizado no próximo encontro. Então, por favor, né, se atenham a ele para que a gente possa conversar sobre isso e nos
irmos acostumando às boas perguntas. O que eu estou chamando aqui de boa pergunta é aquela, sabe aquele tipo de pergunta que quando as pessoas fazem para a gente olha e fala, puxa, boa pergunta, né? Por quê? Porque a pergunta é um disparador para uma reflexão, né? Aquele momento que você diz, puxa, vou pensar sobre isso. Né? É disso que eu estou falando quando eu digo, vamos fazer uma boa pergunta, né, para os alunos. Então, vejam, a partir do que vocês viram nesse texto sobre as perguntas do professor, nós vamos fazer agora uma atividade, tá certo? Eu trouxe para vocês uma atividade que está na aula 4 do 6º ano, e é a atividade 1, né? Em que trata do sistema de numeração decimal e que vai explorar aí o quadro de ordens e classes, não é? Então, veja, temos essa atividade. Nós sabemos que os alunos já viveram esse tipo de atividade em anos anteriores, porque eles já trabalharam com o sistema de numeração decimal. Por outro lado, nós sabemos que o sistema de numeração decimal não é tão simples assim, para que eles lembrem de todas as regras, lembrem de todo o seu significado, não é? Então, é importante que ele seja retomado. E é claro que eles devem saber coisas, muitas coisas, a respeito do sistema de numeração decimal, né? Porque, afinal, eles estão trabalhando com ele desde o primeiro ano, né, dos anos iniciais. Então, a minha questão para vocês é a seguinte. Diante desta atividade, que é a primeira desta aula, e que, na sessão iniciando, eu preciso descobrir o que é que os alunos já sabem a respeito disso, né? Que perguntas será que seriam interessantes da gente fazer para saber do aluno, né? Conhecer como é que ele pensa a respeito do sistema de numeração decimal. Então, eu vou apresentar para vocês, no próximo slide, uma série de perguntas que eu gostaria que vocês agora lessem com atenção, cada uma delas, e depois colocassem no chat por qual das perguntas vocês acham que seria interessante iniciar com os alunos, qual dessas seria mais interessante a gente lançar para os alunos para descobrir o que eles sabem a respeito do sistema de numeração decimal. Então, vocês leiam as perguntas e depois no chat coloque apenas o número da pergunta que você acha a mais interessante. E em seguida a gente vai fazer uma discussão sobre ela, tá bom?
obrigado, professores, pelas participações, as contribuições no chat. Muitos professores respondendo aqui, os professores coordenadores, os professores facilitadores. A professora Andréa disse que é o 3 e o 5. A Meire 3, o Vinícius 3 ou 2, Davi 2, a professora Eliane 3, Donizete 1 e 6. A professora Joelma falou que é a 1 e o 2 e o 3. Adriana 1, 2 e 5. A professora Rita 1, 5 e 6. Achei interessante também que, do ponto de vista, a professora Elis disse que 1 é do ponto de vista numérico. E o 2 se for para despertar um ambiente mais interativo de conversas mais criativas. Então, várias contribuições, né, eu ficaria muito tempo lendo os relatos dos professores aqui, Silvia, mas eu vi que o chat aqui nesse momento foi bem interativo, eles colaboraram assim, com a questão que foi proposta aqui na formação. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Por nada. E obrigada a todos vocês que participaram também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. Vejam, a primeira, de fato, faz um link com o que eles fizeram antes, porque nas aulas anteriores eles leram sobre a história dos números, né? E aí, quando se discute, dá para imaginar um mundo sem números, é interessante porque, de fato, traz para os alunos a ideia da importância dos números. Mas será que, com esta pergunta, eu vou descobrir o que ele sabe a respeito do sistema de numeração decimal? É interessante a pergunta, é instigante, não é? Mas não para o que eu preciso nesse momento. A segunda, vocês conseguiriam se descrever usando apenas números? Gente, essa pergunta também é muito instigante. E eles vão descobrir a importância dos números, o quanto os números estão presentes na nossa vida hoje, né? O quanto eles nos definem, inclusive. Não é verdade? Nós podemos nos descrever apenas com números. A gente dá a altura, a gente dá o peso, a gente diz a data de nascimento, a gente diz a idade, a gente diz o número do nosso sapato, o número da nossa roupa, enfim, a gente se descreve só com números. Mas eu consigo saber o conhecimento que ele tem a respeito do sistema de numeração decimal? Também não. Né? Então, é uma pergunta instigante, mas não exatamente para o que eu preciso agora. Quando nós falamos, nós fazemos parte dos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que habitam a Terra. Você sabe escrever esse número com todos os seus algarismos? De fato, se ele souber escrever esse número com todos esses algarismos, ele vai mostrar que conhece o sistema de numeração decimal. Mas será que este conhecimento não é só por um saber fazer? Uma coisa de como faz? Talvez a gente precise saber um pouco mais dele antes de colocarmos essa pergunta. O mesmo acontece com a 4. Como vocês fariam para escrever o número 290 milhões no quadro de ordens e classes? Talvez essa, de fato, não possa ser a primeira pergunta. E aí eu chego na 5. Como devemos ler cada um desses números? O 4, o 40, o 400. O que muda? E o que não muda? O que essa pergunta tem de interessante e o que ela traz para a gente de informação a respeito do que os alunos sabem sobre o sistema de numeração decimal? A percepção de que todos eles são escritos com 2 zeros e um 4. No entanto, cada um deles é diferente do outro.
Porque o que mudou? E esta mudança acarretou o quê? Né? Então, veja, ao explicar isso, ao justificar isso, aí sim, nós estamos tendo noção do que ele sabe a respeito do sistema de numeração decimal, do valor posicional, do significado do zero, que nós temos que explorar de fato. Depois desta pergunta, você pode fazer qualquer uma das outras. Elas vão ajudar, principalmente a 3, como vocês indicaram, a 4, né? E a 6, né? Que estarão diretamente ligadas ao sistema de numeração decimal e ao quadro de ordens e classes que eles vão ver em seguida. Tá certo? Muito bom. Então, agora eu vou fazer uma nova proposta a vocês. Então, nós vamos ver agora uma outra atividade. Então, você põe no próximo? Isso. Então, agora nós vamos olhar um pouquinho para a atividade 1 do 8º ano, que vai tratar, veja só, esse é um grande desafio que eu estou fazendo a vocês agora. Essa atividade 1, ela já traz uma proposta de experimentação dos alunos, né, para a construção de um triângulo e perceberem a relação fundamental, né, entre as medidas dos lados de um triângulo, que é a condição, né, necessária e suficiente para a construção de um triângulo. Muito bem. Então, veja, o meu desafio a vocês agora é o seguinte. Vamos fazer uma oficina de criação de boas perguntas. Desse esquema que a gente olhou um pouquinho para o 6º ano. E proponho a vocês, criem uma boa pergunta antes de propor esta atividade para os seus alunos. Porque nós estamos também na primeira atividade, não é? E se está na primeira atividade, eu preciso colher informações sobre os conhecimentos que eles já têm, não é? E aí, mesmo sendo ela uma atividade experimental, será que eu teria uma boa pergunta para fazer antes de propor essa atividade? E é esse o desafio que eu lanço a vocês agora. Eu vou, de novo, dar alguns minutos para que vocês sugiram boas perguntas para antes de propor esta atividade que aí está, para mobilizar os alunos a falarem sobre o que já sabem a respeito de triângulos. Tá bom? Eu aguardo um pouquinho as respostas de vocês.
obrigado, professores, professoras, coordenadores, e no pedagógico, professores facilitadores, pelas contribuições no chat, né? Então, o professor Fabrício, ele fala, o que são triângulos, né? Quais tipos nós temos em relação ao comprimento dos lados, né? O professor Márcio, ele questiona o seguinte, você reconhece a figura em algum objeto do cotidiano? A professora Renata, vocês sabem o que são figuras geométricas? Quais vocês conhecem? A professora Maria, que figuras poderíamos construir com 3 canudos? A professora Giovana fala, citem objetos do seu cotidiano que se assemelhem com triângulos. A professora Alzira, quais as características de um triângulo? O professor José Carlos também ele cita um questionamento aqui. O que é um triângulo em suas características? Muitas contribuições, né, que os professores estão destacando aqui no chat, o que são figuras geométricas, como por dizer o nome único de um polígono de 3 lados. Então, são várias contribuições dos professores aqui no chat. Professora Silvia. Tá. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, pessoal, pelas contribuições. Então, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre estas perguntas que vocês fizeram. De fato, são todas perguntas interessantes. Mas eu vou chamar a atenção de uma que eu infelizmente, eu não guardei o nome da pessoa que fez, que é o que figura vocês poderiam construir com 3 canudos. Não é? Tá bem interessante. Por quê? Porque já tem a ver com a questão que vem em seguida, não é? E esta pergunta, que figuras, né, vocês poderiam construir com 3 canudos, já remete que o aluno, de fato, fale do triângulo, né? Se de fato, né, ele tiver esta imagem mental. Porque, veja, por que eu estou falando em imagem mental? Porque trabalhar com geometria significa também desenvolver a visualização dos alunos. E o que eu chamo de visualização é juntar aquilo que a gente sabe a respeito daquele objeto com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente às vezes vê e que também junta com a imagem mental, né? Então, trabalhar com geometria envolve todo esse tipo de pensamento, né? E nós precisamos desenvolver isso. Então, quando você traz uma coisa que a gente chama de antecipação, né, que é o movimento de pensar antes de fazer, é muito bom, né? E é este movimento que também leva o aluno a falar sobre, né, aquilo que ele está vendo na mente dele. E isso é muito importante para nós em matemática, né? Então, por isso que particularmente eu destaco essa questão, né, do que que figura você pode montar com 3 canudos. E qual seria a questão seguinte? Será que teria uma questão seguinte a essa? Que tal se a gente perguntasse, será que quaisquer 3 comprimentos de canudo seriam suficientes para montarmos um triângulo? O que será que ocorre? Porque é isso que nós queremos descobrir. É isso que nós queremos que eles descubram com esta atividade, né? Nós queremos que eles percebam que não são quaisquer 3 comprimentos das medidas de lado que nos interessam, que é possível construir um triângulo. E esta é uma relação fundamental neste momento da aprendizagem, né? Reconhecer que esta relação determina se de fato eu vou ter um triângulo ou não. O que acontece se 2 lados correspondem à soma, né? A soma desses 2 lados correspondem à medida do terceiro.
o que ocorre? E se for maior? E se for menor? O que ocorre? Essas são as descobertas que depois eles farão. E por isso que as perguntas iniciais são importantes, mesmo diante de uma atividade experimental que nós sabemos que os alunos gostam bastante, né? E aprendem muito com ela. É isso? Muito bem, pessoal. Nós vamos agora discutir um pouco num fechamento desta nossa reunião, que é um fechamento que vocês também farão com os professores, não é? Porque este material que vocês estão recebendo, esta série de slides, vocês usarão também com os seus professores, na sua TPC, né? E esse é um movimento importante da gente fazer, que é o que nós vimos hoje, o que nós discutimos hoje. Então, nós podemos ir para o nosso próximo slide para fazer esta retomada, né? O que este encontro trouxe de conhecimento para nós, né? Nós vimos que há possibilidade de trabalho colaborativo em que se respeita o distanciamento social, né? E as buscas necessárias que a gente tem neste momento para as adequações a essas novas situações, né? Então, este é um primeiro movimento nosso, né, de construção de conhecimento entre professores para vencermos, né? Para vencermos mais esta batalha, né, que nós, professores, nós educadores, estamos vivendo, né? Depois, nós vimos que a pergunta do professor é essencial para o envolvimento dos estudantes nas atividades. E essas perguntas, eu quero, inclusive, destacar com vocês, e acho importante que vocês também destaquem com os professores no momento da ATPC, que essas perguntas, elas devem estar sempre presentes. Elas são potencializadoras do desenvolvimento do pensamento. Eu sempre, diante de uma pergunta, paro para pensar, não é? Então, isto é um hábito que nós devemos desenvolver com os nossos professores para que eles desenvolvam com os alunos, né? Então, é essencial, é relevante demais a pergunta do professor, né? E quero chamar a atenção de vocês também para um outro aspecto. Esta pergunta, ela não vale só para os momentos presenciais. Ela vale também para as discussões à distância. Colocar a pergunta do professor neste movimento é fundamental, né? Ela precisa estar presente, sempre, né? Nas relações do professor com o aluno, mesmo nos momentos à distância, né? E aí a gente fez um exercício, né, de elaboração de perguntas para iniciar uma aula. Esse exercício eu gostaria que vocês fizessem sempre, né, e que isto fosse, de fato, um hábito. A gente precisa criar este hábito de fazer boas perguntas e as trocas entre vocês das boas perguntas e a análise de cada uma das perguntas. Será que, de fato, ao fazer esta pergunta, eu estou aguçando o interesse do meu aluno? Será que, de fato, ao fazer esta pergunta, eu estou sabendo o que ele já sabe
a respeito de, né? Então, isso é importante, tá bom? Muito bem, vamos então para o nosso próximo slide. Vejam, na ação seguinte, na sua ATPC, é um movimento de planejar a aplicação da sequência de atividade 1, né? Então, essas discussões que nós estamos fazendo são discussões para dar suporte exatamente a este planejamento, né? Apoiados também, que vocês estarão, pelo caderno de orientações, né? Em que discute qual é o propósito de cada uma das atividades que lá estão, né? E que também vão nortear este planejamento, não é? E aí vocês têm toda a estrutura que vocês já utilizam nesse planejamento, né? Então, vamos para o próximo slide? Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. De que maneira os conteúdos abordados e as reflexões proporcionadas por esta pauta forneceram subsídios teóricos e práticos para a implementação do seu trabalho em sala de aula, tendo em vista o interesse e envolvimento dos estudantes na realização das sequências de atividades? Esta é uma pergunta que você vai fazer para o seu professor, mas eu vou mudar ali. Ao invés do seu trabalho em sala de aula, eu pergunto a vocês, de que maneira o que a gente conversou aqui hoje te forneceu subsídio teórico e prático para a sua realização da TPC? As respostas de vocês, para mim, são muito importantes, porque elas balizarão nossos próximos encontros, tá certo? E eu agradeço muito se vocês colaborarem com estas respostas. Eu não necessariamente vou discuti-las agora no ar, mas eu vou tê-las, tá bom? Eu agradeço muito. Gente, só queria dizer para vocês o seguinte: a questão da pergunta na sala de aula, ela é realmente mobilizadora, né? É algo com o qual eu tenho me debruçado e trabalhado bastante nesses últimos tempos. Se vocês quiserem saber mais a respeito, tem esta referência que eu passo a vocês, né? Na verdade, vocês não precisam ler tudo, porque isto é um trabalho de tese, né? Mas a parte introdutória, que fala da pergunta, que apresenta os aspectos teóricos, seria bem interessante para aqueles que quiserem saber mais a respeito da questão da pergunta na sala de aula. Tá bem? Vamos para o próximo slide? Bom, vocês sabem, como foi dito no início, que esta pauta vai ter continuidade, não é? Nós teremos nas próximas transmissões sempre um trabalho ligado ao que a gente está discutindo aqui, mas particularmente esta, que trata das questões das perguntas do professor, ela vai ter uma continuidade muito específica no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar das sessões desenvolvendo e finalizando. As perguntas nesses momentos também são muito importantes e necessárias. E a gente precisa também saber reconhecer cada uma delas. Tá bem? Vamos para o próximo? Bom, e aí tem esta pergunta que vocês vão fazer também para os seus professores. Como esta pauta contribuiu para a minha prática docente? Então, esta é uma avaliação importantíssima, porque é isso que nós queremos. Nós queremos atingir o professor
e ajudá-lo verdadeiramente na sala de aula, né? No próximo slide tem as referências todas do que a gente trabalhou a respeito do fishbowl, que é o aquário, né? De novo, a questão do professor e as perguntas. Temos, é claro, o Polya na arte de resolver problemas, porque ele também traz a questão da importância da pergunta. Você pode ir para o próximo? E, claro, o currículo paulista e mais um texto do fishbowl. Essas referências, elas estão presentes nos textos dos anexos, viu? Elas estão lá, presentes, cada uma no seu texto correspondente, tá bom? Muito bem, acho que chegamos ao fim. Tem alguma coisa, Marcelo, que você queira colocar do chat? Muitos professores, né, agradecendo a participação da professora e as contribuições do chat, e diz que realmente foi bem proveitosa essa formação, né, em relação à condução da atividade que é proposta pelos cadernos Aprender Sempre. Tá? E os professores realmente eles adoraram mesmo as contribuições da professora Silvia. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos e nos veremos em breve, né? Estaremos aqui para outras conversas. Muito obrigada a todos vocês. Também agradeço a participação de todos os professores, coordenadores, professores facilitadores e agora em diante passo minhas palavras para o meu xará, o Marcelo Jerônimo. É com você, Marcelo. Olá, pessoal. Agradeço aí a exposição de vocês aí no estúdio e aproveito nessa reta final também para justificar a todo o público, pedir desculpas. Nós tivemos hoje alguns problemas técnicos em relação à exibição, mas estamos atentos a tudo isso, vamos estar melhorando a cada uma dessas informações. E só para pontuar com todos vocês que estão assistindo nesse momento, esse ciclo de formações, ele começa com esse olhar voltado para o trabalho com esse caderno, e é importante destacar que todos vocês receberão o caderno impresso, os professores, os alunos também receberão esse caderno impresso. Esse caderno ele vai ser utilizado ao longo dessa retomada. Agora, essa preparação que nós estamos fazendo com essas formações, ela está um viés muito voltado para esse retorno, mas esse retorno ele vai acontecer quando as autoridades de saúde definirem esse melhor momento. Ou seja, estamos inicialmente nos preparando para o retorno em outubro, mas pode ser que esse retorno não aconteça em outubro ou quando for definido, nós vamos estar preparados. Isso é importante, né? Então, é todo esse movimento que a gente está realizando nesse momento para ser feito. E também, toda essa estrutura do novo caderno Aprender Sempre, toda essa proposta, ela já começa a ser trabalhada pelo Centro de Mídias, né? No dia 12 de outubro, o Centro de Mídias já começa a trabalhar esse material. E aí, é importante também que os professores nas escolas também já tenham elementos para que possam entender todo esse processo e trabalhar também com esses profissionais. Além do Centro de Mídias e desse retorno gradativo, os professores podem lançar mão de outras formas de acesso, mesmo que remoto, aos professores, e é importante que ele entenda essa proposta e essa proposta esteja conectada ao que vai estar sendo exibido no Centro de Mídias. Daí todo esse esforço da Secretaria de Educação para que os professores também já tenham essa formação e vocês possam estar nos apoiando nesse processo de retorno, né? Então, mais uma vez, a gente pede desculpas pelos problemas que nós tivemos, deixar claro que todos vocês receberão o material de forma antecipada para participar das nossas formações, e a gente espera muito que todos vocês tenham a condição de participar e nos apoiar nesse processo de retorno da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima formação.